Olá, investidores! Olá, investidoras! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Eu sou o João Augusto, mestre em economia. No dia de hoje, vamos falar em 3 REITs incríveis para quem busca renda passiva em 2025. Realty Income, Agree Realty e o VICI Properties. REITs são similares aos fundos imobiliários no Brasil, mas focados em investimentos no mercado imobiliário internacional, oferecendo uma excelente oportunidade de diversificação em dólar. Esses ativos podem ser grandes aliados para quem busca um fluxo constante de caixa, seja como dividendos mensais ou trimestrais. Vamos explorar as principais características dessas empresas, seu histórico de dividendos, valuation, métricas financeiras e as perspectivas para 2025. Antes de começar, inscreva-se no canal Carteira Livre e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe também nos comentários, você já investe em algum REIT ou está começando a receber renda passiva em dólar? Adoro saber a experiência de vocês. Agora pega seu café, vem comigo descobrir mais esses REITs incríveis. O primeiro REIT para 2025 é o VICI Properties, que é um REIT especializado no setor de entretenimento e hospitalidade nos Estados Unidos. Seu portfólio é diversificado, abrangendo 54 cassinos e outras 39 propriedades, entre hotéis, resorts e espaços de lazer, com uma forte presença em Las Vegas, mas também com propriedades em outros 15 estados americanos e uma província canadense. A empresa se destaca como uma opção atraente para investidores que desejam exposição ao segmento de hotelaria, jogos e entretenimento. A VICI Properties possui aproximadamente 60 mil quartos de hotel distribuídos em 50 propriedades icônicas, incluindo cassinos mundialmente conhecidos. Seus locatários principais incluem grandes nomes do setor, como Caesars Entertainment e o MGM Resorts, que garantem estabilidade no fluxo de receita por meio de contratos de aluguel de longo prazo. Esses contratos, muitas vezes atrelados à inflação, ajudam a proteger o fluxo de caixa contra a desvalorização da moeda ao longo do tempo. Para investidores brasileiros, o VICI Properties oferece uma oportunidade única de diversificação. A empresa paga dividendos trimestrais em dólar, tornando-a uma opção interessante para quem busca renda passiva em moeda forte. Além disso, o VICI Properties proporciona acesso ao mercado imobiliário de entretenimento e hospitalidade nos Estados Unidos. Atualmente, as ações da VICI Properties estão cotadas a aproximadamente $29 e tiveram desvalorização de 8,3% em 2024. Outra métrica importante é o valuation da VICI Properties, que tem relação preço dividido por lucro de 10,8 vezes, o que indica que o REIT está potencialmente desvalorizado, enquanto que na média dos últimos anos a relação preço sobre lucro foi de 18 vezes. Esse valuation é o menor desde 2018 e melhor do que os dados observados durante a pandemia, sinalizando um potencial atrativo para a empresa no cenário atual. Outro destaque são os dividendos da VICI Properties. O dividend yield atual é de 5,9%, com o último aumento de 4,2% ocorrido em fevereiro de 2024. O dividendo é crescente desde 2018 e os dividendos cresceram em média 7,4% nos últimos 5 anos. A próxima DataCon é no dia 17 de março de 2025. O payout está em linha com a média do setor, em 74%. O que significa que 74% do fluxo de caixa é distribuído aos acionistas na forma de dividendo. Os dividendos da VICI Properties têm crescido de forma consistente nos últimos 6 anos. Os dividendos cresceram em média 7% ao ano. Para ilustrar o poder dos dividendos crescentes da VICI Properties, considerem que em 2018 o dividendo por ação era de $1,19 e hoje está em $1,73, um crescimento de 35% no período. Esse aumento substancial nos dividendos pode resultar em uma renda em dólar cada vez maior ao longo dos anos, tornando a VICI Properties uma excelente opção para quem busca renda passiva crescente. O dividendo da VICI Properties é pago trimestralmente, com dividendo anual por ação de $1,73 e o dividendo trimestral de 43 centavos de dólar. A próxima DataCon é no dia 17 de março de 2025 e o pagamento será realizado no início do mês de abril. O Realty Income, o segundo ativo da nossa análise de hoje, é conhecido como The Monthly Dividend Company, ou seja, a empresa se intitula a empresa do dividendo mensal. Com um valor atual de aproximadamente $83 bilhões e mais de 15 mil propriedades em diversos setores, este REIT possui um portfólio amplamente diversificado de imóveis comerciais e um histórico sólido de pagamentos mensais de dividendos.
A trajetória do Realty Income começou em 1969, com investimento na cadeia de restaurantes Taco Bell. Hoje a empresa possui milhares de imóveis nos Estados Unidos, alugados para empresas de diversos setores. A maior parte da receita vem de propriedades comerciais, todas sob contrato do tipo Triple Net Lease, que transfere as despesas operacionais, como manutenção, impostos e outros custos, para os inquilinos. Esta estrutura gera um fluxo de caixa previsível, ideal para financiar os dividendos mensais da empresa. O Realty Income possui uma base diversificada de imóveis, com a maior parte concentrada no setor de varejo, que representa 73% do total. Outros 27% estão distribuídos em setores fora do varejo, como saúde e data center. Esse REIT conta com mais de 1.500 clientes distintos, operando em mais de 90 setores econômicos diferentes. Investir no Realty Income significa ter uma exposição ao varejo nos Estados Unidos e em mais 7 países da Europa Ocidental. Em termos de presença global, o Realty Income possui 12% dos imóveis no Reino Unido, seguido por 10,3% no Texas, 5,1% na Flórida, 5% na Califórnia, 4% em Illinois e 4,1% em Ohio. As estatísticas sobre dividendos do Realty Income são impressionantes. A empresa possui um dividend yield atual de 5,9% e acumula 108 trimestres consecutivos de aumento nos pagamentos aos acionistas, com um crescimento médio anual do dividendo de 4,3% desde 1994. Atualmente, as ações do Realty Income estão cotadas a $53 e tiveram desvalorização de 7% em 2024. Agora vamos analisar o valuation do Realty Income, que tem relação preço dividido pelo fluxo de caixa ajustado, ou a FFO na sigla em inglês, de 13,9 vezes, enquanto que na média dos últimos 5 anos esse indicador era 17 vezes. Esse valuation é próximo ao observado durante a pandemia, sinalizando um potencial atrativo para a empresa no cenário atual. O AFFO é uma medida usada para determinar o fluxo de caixa gerado por um REIT após reduzir as despesas recorrentes necessárias para manter o valor da propriedade ou do imóvel. Agora é o momento de analisarmos os dividendos do Realty Income. O dividend yield está atualmente em 5,9%, com o último aumento de 3% ocorrido em fevereiro de 2024. Nos últimos 5 anos, o crescimento médio do dividendo foi de 3,5% ao ano. O payout é de 76%, o que significa que 76% do fluxo de caixa é distribuído aos acionistas na forma de dividendos. O payout é uma métrica importante, pois ajuda a avaliar a capacidade da empresa a gerar lucros consistentes e prever a sustentabilidade na distribuição dos seus dividendos. Os dividendos do Realty Income têm sido crescentes nos últimos 29 anos, garantindo um lugar entre os Dividend Aristocrats. Nos últimos 20 anos, os dividendos cresceram em média 5% ao ano, enquanto nos últimos 5 anos, o crescimento médio foi de 3% ao ano. Para ilustrar o poder dos dividendos crescentes do Realty Income, considere que em 2004, o dividendo por ação era de $1,20 e hoje está em $3,16, um crescimento de mais de 180% no período. Esse aumento substancial nos dividendos pode resultar em uma renda em dólar cada vez maior ao longo dos anos, tornando o Realty Income uma excelente opção para quem busca uma renda passiva crescente. O dividendo do Realty Income é pago mensalmente, com dividendo anual por ação de $3,16 e o dividendo mensal é de 26 centavos de dólar. A Datacom é sempre no primeiro dia útil de cada mês e os pagamentos são realizados no dia 15, garantindo uma renda consistente para os acionistas. O Agree Realty é o nosso terceiro REIT da análise de hoje e possui um portfólio de alta qualidade de imóveis comerciais, distribuindo dividendos mensalmente e oferecendo uma fonte de renda consistente em dólar. Com um valor de mercado atual de 7,3 bilhões, a empresa detém mais de 2.000 propriedades em diversos setores, o que garante uma diversificação interessante. Listada na bolsa desde 1994, o Agree Realty tem um histórico sólido de pagamento de dividendos, aumentando-os anualmente desde 2009, ou seja, mais de 15 anos consecutivos no crescimento dos pagamentos. Nos últimos 10 anos, os dividendos cresceram em média 6% ao ano. A empresa parece estar em uma fase de menor investimento, sem projeções de dívidas relevantes até 2028. Esse REIT possui uma alta exposição ao setor de varejo, mas mantém uma boa diversificação de inquilinos. Os principais setores atendidos incluem supermercados, material de construção e reforma, reparo de veículos, lojas de conveniência e farmácias. Nenhum setor representa mais de 10% no portfólio total.
Em termos de inquilino, o Walmart é o maior deles, com uma participação de 6%. Um dos destaques do Agree Realty são os seus investimentos. O gráfico mostra que a Agree Realty está passando por uma fase de menor volume de investimentos. Em 2022, os investimentos atingiram um pico de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. E esses valores foram se reduzindo para aproximadamente 1 bilhão de dólares em 2024. O endividamento do Agree Realty tem um perfil de médio prazo, ou seja, os vencimentos significativos ocorrem apenas a partir de 2028. Nos próximos anos, 2025, 2026, 2027, os pagamentos de dívidas são relativamente baixos, o que cria espaço para potenciais aumentos nos dividendos nos próximos anos. O dividendo anual do Agree Realty é de $2,90 por ação e tem crescido a uma taxa composta de 6% ao ano nos últimos 10 anos. Atualmente, as ações do Agree Realty estão cotadas a aproximadamente a $70, com valorização de 12% em 2024. Com relação ao valuation do Agree Realty, a relação preço sobre fluxo de caixa ajustado indica que o REIT está subvalorizado, com um múltiplo de 17,4 vezes, enquanto que na média dos últimos 5 anos, esta mesma relação era de 18,5 vezes. O fluxo de caixa descontado é uma medida usada para determinar o fluxo de caixa gerado por um REIT após reduzir as despesas recorrentes necessárias para manter o valor da propriedade do imóvel. O dividend yield do Agree Realty é de 4,3% ao ano e o crescimento médio do dividendo é de 5,6% em média nos últimos 5 anos. O Agree Realty tem elevado os dividendos de forma ininterrupta nos últimos 12 anos. O payout é de 70%, ou seja, 70% do lucro é distribuído aos acionistas como dividendos. A Datacom é sempre no primeiro dia útil do mês. O dividendo do Agree Realty é pago mensalmente, com um dividendo anual por ação de $3,04, e o dividendo mensal é de 25 centavos de dólar. A Datacom é sempre no último dia de cada mês, e os pagamentos serão realizados até o dia 15, garantindo uma renda consistente para os acionistas. Para terminar o vídeo, vamos fazer uma avaliação mais ampla por meio da comparação entre os indicadores fundamentalistas nos 3 REITs deste vídeo. O valor de mercado do Realty Income é de 51,7 bilhões de dólares, cerca de 9 vezes maior do que o Agree Realty, que tem valor de mercado de 6,4 bilhões de dólares. Em relação ao VICI Properties, o Realty Income é cerca de 60% maior. A empresa mais barata, considerando a métrica preço sobre fluxo de caixa ajustado, é o VICI Properties, que tem relação de 11 vezes. O Realty Income tem uma relação de 13,9 vezes e o Agree Realty é o mais caro, com uma relação de 17 vezes. Em relação ao número de imóveis, o Realty Income tem 15 mil imóveis, o Agree Realty 2 mil imóveis e o VICI é o que tem menos imóveis, apenas 93. A participação do maior inquilino é de 3,4% do total no Realty Income. No Agree Realty, o segundo mais diversificado, o maior inquilino tem participação de 6%, enquanto que para o VICI Properties, sua principal propriedade, que é o Caesar Entertainment, que tem 18 propriedades, representa 39% da receita total do fundo. Com relação ao dividend yield, o Realty Income tem um dividendo de 5,9% e o Agree Realty tem dividendo de 4,3%. A taxa de ocupação desses dois REITs é acima de 98%. O maior dividendo é do VICI Properties, com 5,9%, empatado com o Realty Income. Agora é com vocês. O que achou desses 3 REITs? Realty Income, Agree Realty, VICI Properties oferecem oportunidades incríveis para quem busca renda passiva em dólar vinculada ao setor imobiliário. Se você ainda não investe em REITs, espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender melhor como eles podem fazer parte da sua carteira. E se você já investe, conta aqui nos comentários qual dos 3 é o seu favorito. Você tem outro REIT na sua lista de interesse que você acha que vale a pena ser compartilhado com a nossa comunidade. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e compartilhar com alguém que também esteja interessado em investir no exterior. E claro, inscreva-se no canal Carteira Livre para continuarmos trocando experiências sobre investimentos em ativos estrangeiros. Muito obrigado por assistir até aqui. Que 2025 seja um ano incrível, repleto de realizações pessoais e profissionais. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e bons investimentos!